Voltamos com a resposta. A alternativa correta, C, 16,7%. Vamos entender essa resposta? Vocês podem observar que eu tenho o que montado? Eu tenho os pares ordenados, não é? Dos dois lançamentos dos dados. Eu tenho que considerar cada lançamento com um conjunto do espaço amostral igual a 6. Então, nesse caso específico de 2 dados honestos, eu tenho que estar fazendo o produto de 6 vezes 6. Então, eu tenho o total do meu espaço amostral igual a 36. Observe-se que eu tenho o conjunto formado de todos os pares ordenados nesses lançamentos. Okay? Mas o que me interessa? Interessa exatamente a soma ser igual a 7. Então, nessa construção, eu tenho marcadinho em vermelho aqui, 1 e 6. Então, é a face 1, né, do primeiro lançamento e a face 6 do segundo lançamento, ok? No segundo, eu tenho 2 e 5. No terceiro, 3 e 4. No próximo, no quarto, tenho 4 e 3. Em seguida, 5 e 2. E no último, 6 e 1. Então, eu tenho que considerar todas essas possibilidades. Então, cada face representada no primeiro lançamento, mais a segunda face do segundo lançamento. Então, nesse caso, eu tenho total do evento igual a 6 sobre 36, que me totaliza 16,7%. Ok? Continuando agora, hein? Vamos lá. Então, nós vimos no início a abordagem clássica. Agora, vamos entender o que é uma abordagem frequência relativa, que é a divisão da frequência relativa, né, de um evento sobre a frequência total desse evento, ok? Muito bem. Nesse exemplo, temos, jogamos uma moeda 1000 vezes e em 585 dessas vezes saiu cara. Qual a probabilidade de sair cara? Muito bem. O que ocorre? Você fala, mas parece igual à abordagem clássica? Não, não é igual, porque nós estamos trabalhando com frequência, o número de vezes que repete. Nesse caso específico, ela pode insinuar que não seja uma moeda, no caso, honesta. Por quê? Você já sabe que a moeda honesta, ela tem 50% de probabilidade de sair cara ou coroa. Né? Você jogou aqui 585 vezes, o que aconteceu? Vamos observar essa tabela. Então, se eu jogar uma vez, saiu cara, nenhuma possibilidade, sair coroa 1, então eu tenho 100% de sair coroa nesse caso. Joguei 10 vezes, eu tive a probabilidade de sair 40% cara e 60% coroa. Joguei 100 vezes, tenho 59% de sair cara e 41% coroa. Muito bem, você está observando que não está uma igualdade, né? Então já está me insinuando que essa moeda não é honesta, não é? Então, no caso de 1000 vezes, eu tenho 585, né, lançamentos, aonde que a probabilidade de sair cara me resultou em 58,5% e sair coroa 41,5%. Então, nesse caso, a abordagem da frequência relativa é a ideal. Não é? Eu tenho a representação percentual, ok? Então, sendo assim, eu vou fazer simplesmente a divisão de 585 sobre 1000, que eu já tenho a resultante aqui na minha tabela, que corresponde a 58,5%, ok? Muito bem, vamos definir alguns cálculos de probabilidade. Vamos supor o evento soma. O que o evento soma me remete? Ela representa uma alternativa. A palavra-chave é ou. O que significa isso, né? Nesse exemplo eu tenho, lançamos um dado. Qual a probabilidade de se tirar o número 3 ou o número 5? Lembrando, sempre quando você está trabalhando com probabilidade, você está trabalhando numa relação de conjuntos, dos resultados possíveis desses eventos, ok? Então, quando eu falo ou, me interessa tanto o número 3 quanto o número 5, tá? Então, o que eu tenho? Primeiro passo, identificar o espaço amostral. Como é o lançamento de um dado, o espaço amostral é igual a 6, são todas as faces do dado. Qual a probabilidade? Então, agora nós já estamos efetuando o cálculo, hein? Então, qual é a probabilidade de sair a face 3? Então, a face 3, nesse contexto, eu tenho uma face 3 dentro de todos os resultados possíveis. Quais são? 6. Então, é 1 sobre 6, que corresponde a 0,1667.
sair a face 5. Novamente, eu tenho uma face 5 dentro de 6 faces, não é? Corresponde a 0,16,67. Como eu represento essa operação? Muito bem, como eu falei que é uma relação de conjuntos, então é a probabilidade do evento A, união, então, né? Esse símbolo aqui, né? Lembrando que é a união com B. Então, vai ser a probabilidade do evento A mais o B, não é? Então, sair a resultante do número 3 mais a resultante do número 5. Somando as duas probabilidades, eu vou corresponder a 33,34%, ok? Vamos num outro exemplo. Em uma caixa existem 10 bolinhas idênticas, numeradas de 1 a 10. Qual a probabilidade de, ao se retirar uma bolinha, ela seja um múltiplo de 2 ou de 5? Então, novamente, eu tenho o ou aqui na minha sentença. Significa que esses dois resultados me interessam. Então, vamos entender essa construção. Novamente, eu tenho que identificar o meu espaço amostral, que corresponde a essas 10 bolinhas, ok? O evento A, eu quero que seja múltiplo de 2. Então, sendo múltiplo de 2, eu vou estar considerando quais resultados? O 2, 4, 6, 8 e 10, ok? Me totaliza quantos elementos? 5. Qual a probabilidade, então, de sair um múltiplo de 2? É 5 sobre 10, ok? Corresponde a 0,5. Agora, o mesmo faremos com a face, com a bolinha 5, né? Eu quero múltiplos de 5. Então, nesse caso, eu tenho a bolinha 5 e a 10. Corresponde a 2 bolinhas. Qual é a probabilidade? De 2 sobre 10 é 0,2. Então, é só chegar aqui e somar essas duas probabilidades. Tem alguma coisa a mais que você tem que observar? Sim. O quê? Você tem dois resultados iguais nesses dois conjuntos. Você tem o 10. Então, por que eu tenho que observar isso? Porque você está considerando uma duplicidade se você somar diretamente esses duas resultantes. Então, você tem que excluir um valor, não é? Você tem que eliminar essa sua duplicidade. Então, o 10 está aparecendo nos dois conjuntos, então você vai estar fazendo o quê? Uma intersecção, né? O que é comum nos dois conjuntos, sendo o que é comum nos dois conjuntos é o número 10. Então, qual é a probabilidade disso? É 1 sobre 10, que corresponde a 0,1. Certo? Então, como agora eu posso fazer a soma? Agora eu somo a probabilidade dos múltiplos de 2, mais a probabilidade do múltiplo de 5, menos quem está repetindo nos dois conjuntos, que é o número 10. Certo? Sendo assim, fazendo essa soma, que é o 0,5 mais 0,2 menos 0,1, não é? Eu vou encontrar 60%. Ok? Muito bem. No próximo evento, eu tenho o produto. Ele representa obrigação, né? Obrigação tem que acontecer. A palavra-chave é e. Né? Diferentemente da soma, que é o ou. Então, vamos entender essa sentença. Determina a probabilidade de sair o número 5 em 2 lançamentos sucessivos de um dado. Então, no caso aqui, eu estou trabalhando com o evento produto. Eu estou lançando 2 vezes sucessivamente o dado. Então, eu lanço um, em seguida eu lanço o outro. Ok? Então, qual é a probabilidade desse evento acontecer? Vamos lá. Novamente, como eu estou lançando 2 vezes, eu tenho que considerar o meu espaço amostral igual a 36, ok? Porque cada lançamento eu quero a face 5. Então, qual a probabilidade de sair a face 5 no primeiro lançamento? É 1 sobre 6, ok? No segundo lançamento, sair a face 5 também é 1 sobre 6. Então, qual vai ser a resultante? Vai ser o produto da probabilidade de A vezes a probabilidade de B. Então, nesse caso, vou estar multiplicando 1 sobre 6 vezes 1 sobre 6, que é 1 sobre 36, tá? Igual a 3%. Tudo bem? Também eu posso estar identificando através da soma dos pares, não é? Como eu quero a face 5 nos 2 lançamentos, também fica fácil você montar através de um par ordenado. Então, eu tenho aqui identificado nessa tabela, em vermelhinho, a face 5, 5, também correspondendo um único resultado dentro de 36, que
que corresponde a 3%. Então, a gente vai construindo, né, as nossas respostas, você vai se desenvolvendo, né? Vamos nessa, vamos ver mais um outro exemplo. 2 caçadores, Pedro e João, atiram contra uma caça simultaneamente. Sabemos que Pedro tem uma probabilidade de acertar esse tipo de caça de 40%, enquanto João acerta em 55% das vezes. Muito bem, pergunta-se, calcular a probabilidade de a caça ser atingida, B, ambos atingirem simultaneamente a caça. Então, você já tem uma probabilidade de acertos aqui nesse caso, né? Então, qual a melhor forma que nós vamos estar trabalhando? Vamos construir uma árvore de decisão, fica mais nítido essa construção para você, ok? Então, o que nós fizemos aqui? Então, tem o Pedro atira. Então, pelo enunciado, ele já tem a informação de 40% ele acerta o tiro, automaticamente 0,60 erra o tiro. Porque o conjunto de probabilidade, da soma dessas probabilidades, tem que ser igual a 100% ou igual a 1, ok? Então, sendo assim, se ele acerta o tiro, eu tenho, o João atira, eu tenho 55% ou 0,55, ele acerta o tiro, a probabilidade vai ser o produto do João e do Pedro atirar, que vai me corresponder a 22%. No próximo, eu tenho o João pode errar, né? Então, ele corresponde a 0,45. Vamos calcular também a probabilidade aqui, onde o João erra e o Pedro acerta, 0,18%. No caso, vamos supor que o Pedro erra, corresponde a 0,60, mas o João atira e acerta o tiro, que corresponde a 55%. Fazendo a nossa probabilidade, fazendo o produto, eu vou encontrar 33%. E João acertando, o João errando e o Pedro também errando, eu tenho 27% de probabilidade. Agora, as nossas respostas, o que nós temos que entender? A caça ser atingida. Então, se a caça ser atingida, pode ser que o João e o Pedro acertem. Então, tem que considerar João e Pedro acertar. Ou Pedro acerta e João erra. Ou Pedro erra e o João acerta. Então, vamos ver? Exatamente são essas 3 possibilidades que você tem que estar considerando. O João e o Pedro acertar, então nós temos aqui no caso os 22%. Pedro acertar e o João errar, nós temos no caso os 18%. E o Pedro errar e o João acertar, nós temos que considerar os 33%. Fazendo essa soma, encontraremos 73%. Uma outra pergunta foi feita. Ambos atingirem simultaneamente a caça. Significa o quê? O João acertar e o Pedro acertar ao mesmo tempo. Então, nesse caso, nós vamos estar fazendo o quê? Ambos têm que acertar ao mesmo tempo. Nós vamos estar considerando a probabilidade de 22%. Ok? Muito bem. Vamos a uma interatividade. 2 alpinistas estão escalando uma mesma montanha, mas por trilhas diferentes. O alpinista A tem 62% de probabilidade de chegar ao cume. Já o alpinista B, que está na trilha mais difícil, tem só 35% de chances de alcançar o cume. Qual a probabilidade de um e apenas um alcançar o cume? Alternativa A, 25%. Alternativa B, 53%. Alternativa C, 47%. Alternativa D, 28%. E alternativa E, 42%. Já voltamos com a resposta.